Agora eu entendi o que ele queria. Isso é comunicação. Ninguém precisa falar as coisas com legenda, não. Às vezes você que tem que colocar a legenda. Violão e piano, basicamente, que é onde a gente vai estudar muita técnica de microfonação estéreo. Eu quero que essa aula tenha bastante valor para vocês desse ponto de vista técnico. Vocês terem esse banco de dados e executarem isso durante a profissão de vocês, durante as oportunidades de trabalho. Então, o que ele quis dizer? Ele falou assim, qual que é a diferença de eu usar uma técnica em estéreo ou se eu gravar o violão 2 vezes? Porque quando a gente usa uma técnica em estéreo, a gente sente bem o LR trabalhando juntos. Ainda mais se a gente usou igual o Spaced Pair, ou mesmo o XY, é menos dimensionado, mas ao mesmo tempo a gente sente o panorama grande, a gente sente o estéreo acontecendo. A diferença é que quando a gente grava 2 vezes ou 4 vezes, ou seja, a gente está trabalhando mais com novas performances, não com efeito estéreo somente. Então se eu gravo 2 vezes o violão, eu vou ter 2 performances distintas que vai me dar um outro tipo de sonoridade. Todos os dois vão dançar no estéreo com louvor. Eu sei, mas eu estou aproveitando isso para falar uma outra coisa. Tem gente que explora demais vários posicionamentos e esquece de posicionar um bom microfone num lugar certo, pegar o sweet spot do instrumento. Eu tenho medo às vezes, quando chega mix para mim tem lá 4, 5 microfones no mesmo violão. Significa ou a pessoa sabe muito o que está fazendo, está me trazendo muita opção, ou o que a maioria das vezes é uma insegurança. Onde a pessoa me dá um tanto de opção, mas não tem nenhuma boa. Muito produtor não vai te falar exatamente o que ele quer. Ele vai usar palavras, símbolos, cores, cenários. Tem gente que vai falar assim, eu queria um violão um pouquinho mais esfumaçado. Esse violão ele ainda não atingiu Nirvana. Esse violão ele ainda está assim, pairando pelo cinza claro. Eu queria alguma coisa um pouquinho mais amarelo, mais densa. Isso acontece. E você, em vez de ficar pensando assim, quando que eu fui escolher essa profissão? Você tem que pensar assim, olha que oportunidade que eu tenho de conseguir entender o cérebro humano. O que a pessoa está pensando, qual que é a viagem alheia. É uma oportunidade, cara. E quando você consegue entender assim, putz, agora eu entendi o que ele quis dizer com cinza, o que ele quis dizer com amarelo e vermelho. É a melhor coisa que tem quando o músico ou o produtor chega com essas palavras para você. Primeiro porque te traz um desafio e quando você sustenta o desafio e você consegue chegar num resultado que era a vontade do produtor, você fala assim, olha só, agora eu entendi o que ele queria. Isso é comunicação. Ninguém precisa falar as coisas com legenda, não. Às vezes você que tem que colocar a legenda. Isso é uma coisa muito legal. E uma outra coisa super legal com esse exercício é que quando a pessoa ela não fala tecnicamente o que quer, você na posição de engenheiro, você se sente às vezes privilegiado, porque também uma coisa muito chata é quando o produtor ou o músico que entende um pouquinho, fala assim, não, eu quero um violão que tem menos 5K, sabe? Sabe quando a gente corta um compressor por faixa de frequência, a gente tira um pouquinho 334 Hz para a gente ressaltar? Isso é chato demais. Quando o cara já começa a vir com dados técnicos e números pra gente, ele é um produtor que sabe isso tudo e a gente já está pensando de outra forma, e em vez de ele me falar como é que a reação musical daquilo é. Ele está me passando o número. Ele não está pensando na música, ele não está pensando na música. E o produtor, quando ele pensa em música, sempre ajuda o engenheiro, mais do que quando ele chega em termos técnicos. Se ele tem essa experiência, ele sabe falar isso, aí é bem-vindo. Muito bem-vindo, por sinal. Aí a gente trabalha juntos. Mas quando não é, o que a maioria das vezes acontece, ele está querendo mostrar um serviço para o artista, ou mostrar um serviço para você, ou mostrar um serviço para ele mesmo. Ele está disfarçando uma insegurança, porque musicalmente ele não sustenta o discurso. E aí eu vou trocar para o XY. Você vê que um é bem mais pomposo, o outro é mais árido, mais roots, mais velho. Mais country, talvez, e o outro é mais pop. Vou deixar vocês escutarem e passearem um pouquinho. Passei porque vale a pena.